Olá, está começando mais uma edição do Agritendências, Clima e Mercado. Hora de colocar em dia aqui as previsões de preços dos produtos agrícolas de maior interesse no nosso agronegócio e as tendências do clima, para ver se vamos ter a garantia de uma boa colheita, porque sem produção não adianta ter preço bom, tem que ser as duas coisas andando juntas. Olá, Marco Antônio dos Santos. Fala, meu amigo Silmar. Olá a todos. Mais um, Agritendências, mercado e clima e mercado, né, Silmar? Tudo bem, Marco Antônio. Vamos começando então pelo mercado aqui, para dar uma geral, como é que está a situação de alguns produtos. Tem duas preocupações importantes aqui, Marco Antônio. Uma é do café, os preços estão muito baixos, os preços do café arábica caíram muito ultimamente, por um conjunto de fatores aqui. Tendência de uma produção razoável aqui no Brasil, a safra que vai ser colhida no ano que vem. Aparentemente o clima tem correspondido até agora. E a entrada dos cafés da América Central e da Colômbia, né, que são concorrentes nossos aqui no caso do café arábica. Além disso, tem o Vietnã também entrando com a sua safra de Conilon, ou seja, do café robusta, também concorre com o nosso Conilon. Tudo isso converge aqui para uma pressão de oferta, ou tendência de oferta folgada, e isso tem derrubado muitos preços do café para níveis que preocupam imensamente o nosso produtor aqui no Brasil. Outra preocupação, Marco Antônio, é com o algodão, né? O algodão também tem caído muito lá, em boa parte por conta de preocupações com a China. A China, volta e meia, recrudesce os casos lá de Covid, leva a fechamento de, às vezes, de cidades inteiras, isso dá uma atrasada na recuperação da economia, e a China, como é um grande consumidor e importador de algodão, com esse cenário econômico incerto, com tendência, não digo de recessão, mas de um crescimento muito baixo na sua economia, para os próximos meses, para o próximo ano, tudo isso leva a uma tendência de redução na demanda por algodão. E o algodão tem respondido isso com um preço muito baixo também, com quedas fortes no mercado internacional. Então, são duas preocupações aqui para início de conversa. Olha, Silmar, para não deixar, né, esse assunto de lado, vamos falar um pouco de café e algodão. O café está indo muito bem, né? O clima para o café. Apesar de você ter uma condição favorável, né, para o desenvolvimento do café. Lógico que temos que levar em consideração a chuva de granizo, mas a chuva de granizo, onde cai, ela destrói, as perdas podem chegar até 100%, mas é muito localizado quando se observa o cenário nacional. Então, o pegamento do café, o desenvolvimento dos chumbinhos estão indo muito bem agora, e essa é a tendência com as previsões quando se olha mais a longo prazo. Já para o algodão, apesar de você ter condições relativamente favoráveis aqui no Brasil, tanto para a primeira quanto para a segunda safra, já que a soja foi plantada dentro de um calendário ideal para o algodão, né? Toda essa condição adversa, meio que de recessão mundial, isso joga os preços lá embaixo, né, Silmar? É verdade, é verdade. É o que está acontecendo. Bom, outro setor que é importante de mencionar é o trigo. O trigo agora está chegando ao final já do seu Sim, ciclo sim. desse ano. A colheita aparentemente vai se completar possivelmente com a produção recorde no último estado, que é o Rio Grande do Sul, principal produtor nacional. Então, o que preocupa daqui para frente é a questão do preço, né? Se por acaso for renovado aquele acordo lá de abertura, de manter os portos ucranianos abertos, tendência de uma pressão nos preços do trigo, ou seja, o trigo começaria a mostrar alguns sinais de depressão por conta de um fluxo normal das exportações da Ucrânia, que tem muito trigo ainda para exportar para o mercado internacional. Fora isso, safra boa, eu acho que vai se completar sem mais problemas nessa fase final. Então, acho Olha, que... Silmar, Diga. o trigo, agora eu vou te pedir que então, vamos tentar fazer Sim. essa. O trigo está muito bem. Eu conversei essa semana com vários produtores do Rio Grande do Sul e os caras estão só elogios, né? Nunca tiveram um trigo de altíssima qualidade, quer dizer, nunca não. Há muito tempo não se colhia um trigo com pH acima de 80 e produtividades extremamente altas, né? Tem clientes nossos aqui que já falam em produtividades beirando 100 quilos, né? 100 sacos por hectare, né? Ou seja, uma produtividade e uma qualidade excepcional. Preços relativamente bons, e como não há previsão de invernada para o Rio Grande do Sul agora, a tendência é que as condições se mantenham bastante favoráveis aí
para essa reta final aí do trigo. Sem dúvida. E essa é uma grande notícia aqui, especialmente para os gaúchos lá que tiveram perda na última safra de verão por questões de clima, né? Pelo menos a safra de inverno está dando certo e vai se encerrar com a produção recorde e com preço bom, que é o que interessa. Bom, Marco Antônio, vamos falar dos dois produtos principais do nosso agronegócio aqui, que é soja e milho. Milho, primeira safra está andando, soja tem atraso no plantio. Acho que é aí que está um probleminha novo que está preocupando bastante. Clima não está ajudando, clima muito seco em algumas regiões, que você vai explicar um pouco melhor para nós quais são. Imagino que Goiás é um dos estados que está com esse problema. Isso significa atraso no plantio de soja, consequentemente, encurta a janela para o milho, segunda safra lá na frente. Então, uma preocupação grande, nova, que está surgindo no horizonte, embora a tendência de mercado, pelo menos, Marco Antônio, ainda é positiva. Estamos agora para começar exatamente o mercado de clima, que costuma provocar aqui oscilações fortes nos preços, mas é bom lembrar também que estamos no final de colheita da safra dos Estados Unidos. Isso é pressão de oferta no mercado. Então, são fatores que podem se autoneutralizar, por exemplo. E tem o fator câmbio, né, que a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, porque é um fator importante para a formação de preço, e isso pode oscilar bastante, porque tem mudança de governo agora, com muita incerteza pela frente. Agora, Marco Antônio, a preocupação nesse momento realmente é com o clima em partes importantes do Brasil, especialmente a continuidade do plantio de soja, né, Marco Antônio? Olha, Silmar, falando de soja, né, as condições não estão tão animadoras assim. Por quê? Se você pegar toda essa faixa central do Brasil, vindo lá de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, partes de Minas e São Paulo, então falar que não está chovendo é mentira, mas falar que também está chovendo bem em todas as áreas também é mentira. Ou seja, as frentes passam, provocam chuvas extremamente irregulares, volumes bons numa área, volumes pequenos ou até nulos em outras, e isso está fazendo com que o produtor não avance rapidamente, como se deveria ser, com o plantio da soja. O mês de novembro está sendo um dos piores meses com relação ao acúmulo de chuvas nos últimos anos. Isso preocupa bastante, né? Porque, além do plantio da soja estar atrasado, isso, como você bem disse, joga o calendário do milho safrinha lá para frente. E aí paira inúmeras incertezas. Por quê? Já faz 2 anos seguidos que as chuvas têm cortado cedo aqui no Brasil. E o produtor tem tido prejuízos fortes com o milho safrinha. Será que o milho que vai ser plantado no final de fevereiro, início de março, será que o produtor vai apostar novamente? Ou, se plantar, será que vai plantar com alta tecnologia ou com baixa tecnologia? E isso vai impactar a produção, a produtividade lá na frente. Então, no nosso modo de ver, a soja não vai ser tão impactada quanto pode ser o milho. Porque mesmo com plantio atrasado, e já aconteceu plantios bastante atrasados aqui no Brasil nos últimos anos, a produção foi relativamente boa. Lógico que não tetos produtivos, mas foi relativamente boa. E é isso que deve acontecer no Brasil esse ano. As chuvas devem se normalizar agora no mês de dezembro. Lógico, muito aquém do que deveria ser, mas vai chover. Isso vai trazer algumas boas produtividades em boa parte do Brasil. Então, a perspectiva para a soja é muito melhor do que quando se olha para o milho, principalmente para as áreas que vão ser plantadas mais tardiamente. Sem dúvida. Eu acho que no caso da soja aqui, até aumenta o interesse do produtor em plantar mais até, porque as perspectivas aqui vão de 3 até 4,5% de aumento de área. Ou seja, como a soja tem tempo ainda para ser plantada nesse ciclo aqui, então é possível que o produtor realmente vá e siga em frente, até aumentando um pouco mais a área de plantio. Já no milho, a perspectiva que a Conab levantou de um aumento de área de mais de 5%, eu acho que agora começa a ser posta em dúvida. Então, o produtor possivelmente aí tende a plantar um pouco menos, ou reduzir tecnologia, conforme você mencionou também. Mas eu acho que está mais para redução de área mesmo. Não redução, mas redução do aumento, né, que era esperado anteriormente. Então, isso eu acho que fica agora com um certo ponto de interrogação. Agora, Marco Antônio, eu queria falar um pouquinho de câmbio, né? Câmbio é um fator fundamental aqui na formação dos nossos preços internos. E eu diria que o câmbio agora está numa trajetória altista, né? É bom lembrar isso aí.
em função até da transição de governo, das propostas que estão sendo encaminhadas aqui com relação à ultrapassagem do teto de gastos públicos, né? É o que o governo novo quer fazer para poder cumprir a sua plataforma, as suas promessas eleitorais de manter aquele Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil. Então, tudo isso leva a incertezas com relação ao orçamento, um eventual estouro do orçamento, eventuais penduricalhos que vão ser enxertados nessa proposta de emenda constitucional, e como sempre acontece, né, o pessoal aproveita a onda e já bota mais despesa lá, isso acaba estourando o orçamento, e o câmbio está respondendo isso desde já com muita volatilidade, ou seja, isso, por um lado, é ruim para a economia, obviamente, mas, por outro lado, pode ser um contrapeso aqui, um suporte aqui para o produtor. Está vendo alguns preços cair lá fora, mas tem o câmbio ajudando a manter os preços internos aqui com essa volatilidade, que, na minha opinião, vai continuar por um bom tempo. Também concordo, e isso pode servir também como um gatilho para a comercialização, já que o produtor está bem seguro, isso pode ser gatilhos para que o produtor, lógico, vai vendendo aos pouquinhos, fazendo aquela famosa média de venda. Então, eu apostaria nessas altas do dólar, né, para segurar um pouco o preço, porque, de uma forma geral, mesmo que as condições climáticas não estejam tão favoráveis assim, a tendência é de uma safra recorde de soja no Brasil. Sim. De qualquer forma, Marcantônio, o próprio mercado, tanto de soja como do milho, é um mercado que aponta para estabilidade ou até alguma alta, porque os estoques estão apertados, mundialmente falando, né? Sem contar a questão da Ucrânia, que tem uma safra menor esse ano, teve quebra nos Estados Unidos, teve quebra na Europa, tem a questão da Ucrânia, que não conseguiu plantar uma safra normal. Então, para o milho, o cenário é favorável em termos de preço. Então, para o Brasil... Mais ainda por conta da Argentina, aqui do nosso lado. A Argentina também está com uma situação perigosa, em termos de safra nova. E soja é a mesma coisa. Os Estados Unidos escolheram uma safra abaixo da expectativa, vão terminar o ano agrícola deles com estoques apertados. Então, eu diria que para a soja também tem um espaço favorável pela frente, sem contar, também no caso da Argentina, a soja também tem pontos de interrogação importantes, porque o plantio está começando atrasado lá, né, Marco Antônio? Exatamente. A Argentina vai ser o grande balizador hoje da formação de preços no mundo. Por quê? Vai depender muito do avanço do plantio agora, que está muito seco e a tendência é se manter assim, pelo menos nessa primavera, né, até o final do ano, e isso pode trazer uma redução diária no plantio, como eles fizeram com o trigo alguns meses atrás, né? Então, isso pode ser um suporte também. Então, você tem um suporte mundial de demanda e oferta, e um câmbio bastante volátil aqui no Brasil. Isso pode ser pontos de venda ou de travamento, né? Então, o produtor tem que ficar bastante atento a essas volatilidades que o mercado vão apresentar para fazer bons negócios. Perfeito. É isso aí, Marco Antônio. O mercado, acho que vai oferecer muitas oportunidades boas, que a gente torce agora que, pelo menos, o clima aí, Marco Antônio, começa a dar uma colaborada também, porque senão também não vai adiantar. Também espero isso, eu torço para isso também, porque, olha, esse ano o clima está realmente complicado em todos os sentidos, né, Silmar? Muito bom, Marco Antônio, a gente fica por aqui, então, com o nosso Agritendências desta semana. Aos nossos ouvintes e espectadores aqui, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Que tenha sucesso aqui com clima favorável e preço bom, que é o que todo mundo está precisando. Exatamente, Silmar. E até semana que vem no nosso próximo boletim. Não deixa de nos seguir nas redes sociais, porque todo dia tem informações para vocês. Obrigado. Muito bom.